o impacto dos vícios maléficos e não maléficos nas nossas vidas, na vida das pessoas. Eu quero falar sobre o vício de uma forma que o vício nunca é algo isolado. O vício, ele afeta a nossa energia, afeta nosso foco, afeta nossos resultados. Então, eu sempre pensava e julgava as pessoas através do... quando ela tinha algum vício de comer em excesso, vício de bebidas, de drogas, de usar celular em excesso, usar as mídias em excesso, enfim, principalmente os vícios maléficos. O que eu falava e julgava? Eu sempre acreditava que a pessoa fazia aquilo porque ela queria fazer. E hoje, depois de muito estudo, de ter muita clareza sobre isso, eu entendi que nenhuma pessoa tem algum vício de álcool, droga, de compulsão por comida, porque ela quer ter isso. Ela tem esse vício porque ela está escondendo algum sentimento, alguma dor emocional. Então, isso acaba afetando diretamente a saúde da pessoa, a qualidade de vida da pessoa e também os demais familiares. Tanto dentro de casa, na família, no trabalho, fora do trabalho, com os amigos. E isso eu vou explicar um pouquinho hoje de noite. Porque todos os vícios, todas as compulsões, todos os hábitos que não são mais hábitos, eles viram o vício, acaba afetando a nossa vida. Então, por que o vício ele não é algo isolado? Porque justamente isso, ele faz a gente perder energia, faz a gente perder o foco, ele faz com que a gente deixe de conviver com pessoas importantes, causa relações familiares desagradáveis, brigas, desentendimentos. Então, isso é muito importante e talvez você não tenha ideia do quão importante isso é, ter esse conhecimento. Talvez você não é uma pessoa que tem algum vício maléfico, mas pode ser que você conheça muito perto alguém que tenha um vício maléfico e possa ajudar, ou possa pelo menos compreender. Sempre ouvi falar assim, um pré-julgamento, né, sobre as pessoas que são gordas, que estão obesas. E eu também era uma pessoa que julgava, que apontava o dedo, dizia, mas fulano tá gordo, fulano come demais. Mas hoje eu entendo que esse comer demais, essa compulsão esconde uma dor emocional. É uma dor que a pessoa não quer olhar, é algo que ela não quer curar, que ela tem medo de olhar. Então é tão importante a gente ter um cuidado antes de pré-julgar as pessoas, tantas pessoas que se perdem no álcool, nas drogas, na comida, na pornografia. Eu conheço famílias que se perderam com apostas, talvez você conheça, talvez não, mas tem algumas famílias que a pessoa se perde em jogos, fica apostando, botando dinheiro, colocando dinheiro e trazendo muito problema para dentro de casa. Só que essa pessoa que aposta, ela quer suprir um sentimento que ela tem ou que ela não tem. E é isso que eu vou explicar aqui. Então, eu quero começar essa live falando sobre um desafio que eu me propus ano passado. Iniciei dia 1º de outubro a não tomar mais chimarrão. Por que eu me propus a não tomar mais chimarrão? Quem é do Rio Grande do Sul vai saber, quem é do Sul, né? Quem é mais para cima lá no país, talvez não saiba o que é o tal do chimarrão. Mas o chimarrão é um chá quente, né? Servido numa cuia. E o que acontece? Eu percebi que eu estava me viciando em chimarrão. Eu estava viciada em chimarrão. Mas Rose, chimarrão não faz mal nenhum. Não, chimarrão não faz mal nenhum. Quando ele não atrapalha a sua rotina, quando você não deixa de fazer coisas para tomar chimarrão, quando você não substitui ele por água, por alimento, para compensar alguma alegria, para compensar uma tristeza, um cansaço. Então, tem hábitos que viram vícios, que se você perde o controle, ele se torna maléfico. Mas são coisas assim que você vai dizer, mas não é maléfico. É sim. Por quê? Então, deixa eu contar a história do chimarrão. Eu me propus a ficar 90 dias
sem tomar o chimarrão. 1º de outubro a 31 de dezembro. Acabou que dia 24 de dezembro, eu concluí o meu desafio. Eu digo, chega, deu, quero tomar meu chimarrão, porque era de 24, estava em paz, sossegada em casa, se eu vou voltar a tomar meu chimarrão. Por quê? Porque eu percebi que eu estava deixando de fazer coisas para tomar mate, eu estava trocando a água, eu estava deixando de tomar água para tomar o chimarrão, o que não é saudável, não é correto, e eu também estava deixando de fazer coisas com a minha família, de brincar com meus filhos para poder tomar mate e ficar parada, sentadinha, tomando a cuia de chimarrão. Também percebi que eu não estava me concentrando nos estudos, eu precisava ter concentração e eu não conseguia me concentrar. Então, para mim, foi um problema. E assim por diante. Eu percebi que eu precisava parar de fazer isso porque estava me atrapalhando. Pois bem, entrei no desafio e o que eu observei? Eu observei que toda vez que eu estava cansada ou estressada, angustiada, triste, feliz, eu precisava do chimarrão. Qualquer sentimento que eu tinha aqui dentro, eu queria tomar um chimarrão. Quando eu estava de boa, tranquilo, trabalhando com a mente ocupada, eu não sentia falta. Mas quando eu precisava pausar, eu não conseguia pausar sem fazer uma cuia de chimarrão, sem tomar um mate. E aí que está o problema de todos os vícios, gente. Não é só do chimarrão, não é só do café. Todos os vícios que a gente perde o controle, que precisa, que você não sabe ficar em silêncio, que você não sabe não fazer nada, que o vício te controla e não você controla ele, acaba sendo maléfico. E talvez você nem perceba isso. Quantas pessoas que são dependentes de café, a pessoa, se ela ficar sem o cafezinho depois do almoço, ou sem o café da tarde, sem o café da manhã, o café preto, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar com dor de cabeça, ela começa a não prestar atenção no que ela precisa fazer, porque ela precisa da cafeína. Ela já se tornou dependente daquilo. Ou seja, é um vício que se torna maléfico, porque ela não sabe mais viver sem. Tudo aquilo que a pessoa não consegue ficar 7 dias sem, que já começa a dar dor de cabeça, já começa a ter crise de ansiedade, e precisa, e quer, e precisa, e fica pensando naquilo, toda vez que você pensa, você gasta energia para aquilo. Em vez de resolver um problema que você precisa resolver, você fica pensando, eu preciso tomar um café, eu preciso tomar um café. E era isso que eu fazia. Ao invés de eu me concentrar no que eu precisava fazer, executar as tarefas, eu me dispersava pensando em ter que tomar um chimarrão. Só que um café é uma xícara de café. E o chimarrão, que a gente enche várias cuias, e toma uma térmica, 1 litro de água, 2 litros de água. Quanto tempo eu me disperso sem conseguir voltar minha atenção no que eu preciso fazer? Vou dar o exemplo de hoje. Hoje eu precisava gravar conteúdo, eu tinha 3 horas hoje de tarde, e eu consegui focar toda a minha atenção no que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu não me dispersei no que precisava. Ah, Rose, mas isso para mim não é significativo. Pois bem, então essa live não é para você. Mas se você sente que tá perdendo tempo, tá deixando de produzir por conta de um vício, isso está te atrapalhando. Então, o chimarrão, o café, as redes sociais. Quantas pessoas entram em redes sociais e ficam 2, 3 horas ali? Eu conheço pessoas que chegam às 6, 7 da tarde, pega o celular, fica rodando lá, rolando o dedinho no feed, olhando vídeos e vídeos. Por que a pessoa que fica sem parar no celular fica rolando a tela? É porque ela gosta? Você acha que é porque ela gosta? Muitas vezes, e quase sempre, é porque ela não consegue ficar em silêncio.
ela fica olhando a vida dos outros para não precisar sentir o que ela precisa sentir. Exemplo, ela está cansada depois do trabalho. Ou ela está triste porque aconteceu alguma coisa, tem alguém doente, precisa algo. Então, a pessoa que tem qualquer vício, rolar o dedo no celular, comer doce compulsivamente ou comida, beber, fumar, pornografia. Eu vou citar outros depois ali mais para o fim e separar um pouco de maléficos e não maléficos, umas que acabam atrapalhando a nossa vida. Elas são pessoas que não querem sentir o que elas precisam sentir. Então, atrás de todo vício, existe uma emoção reprimida, um sentimento, um cansaço, uma raiva, um tédio, uma felicidade, uma alegria que está escondida por trás. E aí eu te pergunto, você tem controle de tudo? Você tem algum hábito que já virou vício, que você não consegue mais ficar sem? Ou você está livre desses hábitos, desses vícios? Depois eu explico a diferença de hábito e vício para você, tá? O que são vícios de verdade, então? Que é a live de hoje. Os vícios de verdade são tudo aquilo, são todos aqueles que você perde o controle, que você não tem mais o controle, certo? Então, se você não consegue ficar 7 dias sem, é porque você já perdeu o controle e não é você que está controlando, é ele que te controla. E isso não é legal porque a gente sabe que vai ter consequências. Talvez você não esteja enxergando as consequências. Aí as pessoas me procuram e dizem assim, Rose, estou muito ansiosa. Rose, o tempo está passando depressa demais. Rose, eu tô tomando remédio controlado. Pois bem, mas e você tem parado para analisar como que está a sua saúde física, a sua saúde emocional, para poder entender o que está acontecendo com você, aonde você pode diminuir o seu ritmo, desacelerar o seu ritmo, o que você pode fazer para melhorar, ou você toda vez que sente algo já está compensando com alguma coisa. Tem pessoas que talvez vocês conheçam que são compulsivas, viciadas em comprar coisas, em prazeres imediatos. Vocês conhecem pessoas assim? Então são pessoas que não conseguem controlar o que elas estão sentindo. Exemplo, eu estou feliz, eu vou lá e compro uma roupa. Eu estou triste, eu vou lá e compro uma roupa. Ai, mas eu mereço comprar, né? Ah, mas eu mereço. Ai, hoje não foi um dia legal, vou lá. Ou compensa na comida, ou compensa em jogos, em apostas. E assim por diante. Todo vício tem algum sentimento por trás escondido. Certo? Não importa se é café, se é comida, se é bebida, se é droga, o que for, tem algo escondido atrás que precisa ser visto, certo? Tudo aquilo que você não consegue parar já está te controlando. E aí é você quem dita as regras. Ou você controla, ou você não controla. Ou digamos assim, é você que controla, é a tua mente que te controla, tá? Porque normalmente é o nosso cérebro, a nossa mente que dá o gatilho para você comer, para você comprar, para você ter os prazeres imediatos e suprir as suas necessidades. Certo? Dúvida até aqui? Quem está me acompanhando? Oi, Rudy. Oi, Luciana. Oi, Vanete. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Trouxe 3 pontos bem grandes e significativos para você entender sobre o vício, certo? As pessoas, primeiro ponto, as pessoas se viciam para se regular emocionalmente, tá? Já falei, independente do vício, bom, maléfico, mal ou bom, certo? Então não é porque ela quer ser viciada, eu quero ser gorda, eu quero fumar, eu quero beber. Não, não é por aí. É porque elas querem suprir uma necessidade emocional que às vezes elas mesmas não sabem.
Muitas vezes as pessoas nem sabem por que elas comem, por que elas bebem, porque elas são viciadas em café, porque elas são viciadas em chimarrão, porque elas estão suprindo a necessidade. Quando eu parei esses 90 dias, eu refleti demais sobre isso. Por quê? Toda vez que eu tinha vontade de tomar chimarrão, eu observava o sentimento que eu estava sentindo. Ou era cansaço, ou era alegria, ou era um momento assim, fim de tarde, que eu queria estar com meu esposo tomando um chimarrão, ou era de manhã cedo, quando eu queria tomar um chimarrão para acordar, ou era numa viagem que eu queria tomar um chimarrão por prazer. Sempre tinha um sentimento. Aí eu fui começando a entender, a me observar. E aí fez muito sentido para mim entender o próximo, entender os outros e poder ajudar os outros. Por isso que eu quis trazer esse tema para a live, porque ele é um tema bem importante que as pessoas desconhecem. Há muito julgamento a respeito do próximo, mas pouco se entende sobre. Tá? Primeira coisa, ninguém bebe porque quer. Ela acaba bebendo um dia por felicidade, ela acaba bebendo um dia por tristeza, ela acaba bebendo um dia por raiva, outro dia ela bebe porque merece, outro dia ela bebe porque não sei o que, ela fica arrumando motivo para beber e quando vê, ela não consegue mais sair. E aí, o que precisa fazer? A gente precisa ajudar essas pessoas, se elas querem ser ajudadas. Mas uma forma da pessoa que tem algum vício se ajudar é ela compartilhar com as outras pessoas, é ela falar para as outras pessoas que ela quer ajuda, que ela quer ser ajudada e substituir esse vício por outro hábito mais saudável. A pessoa dificilmente vai conseguir cortar. Por que as dietas não dão certo? Porque elas cortam abruptamente. Tipo, eu vou parar de comer açúcar. 2 dias depois está comendo açúcar de novo. Porque a gente precisa trabalhar a nossa mente, o nosso cérebro, para substituir esse hábito maléfico por algo bom, saudável. Precisa ter consciência do que está fazendo. Senão, é muito difícil parar com aquele vício. Tá? Esse é um ponto, é o ponto 1 que eu trouxe, que é para que o vício serve para regular, então, o sistema emocional. Trouxe aqui, ó. Outro exemplo bem comum é a medicação controlada. Eu não sei se você toma, eu não sei se você conhece alguém que toma. A medicação controlada tem momentos que ela é muito importante e eu sou a favor quando precisa ser usada. Eu não discordo da medicação controlada. Só que eu discordo da questão de ser liberada para qualquer pessoa antes dela tentar outra alternativa. Do tipo, ela tentar uma terapia, tentar uma prática de atividade física, ela buscar outra oportunidade para se livrar daquilo que ela precisa. Ou seja, preciso tomar remédio para dormir, não durmo mais. Mas aí a pessoa não faz atividade física, não controla a alimentação, não busca fazer uma meditação, uma respiração, conversar com alguém, enfim, das diversas coisas que ela pode fazer, ela não faz absolutamente nada e vai direto para o remédio para dormir. A medicação causa dependência, é uma droga. A gente fala muito sobre isso. Depois que você começa com a medicação, é muito difícil parar. Não é impossível, mas é mais difícil. Por quê? Porque você se torna dependente. É um dependente químico. É muito fácil apontar o dedo para a pessoa que é drogada e viciada em bebida alcoólica, em comida, em doce, em redes sociais e olhar para si. Pô, mas eu estou tomando remédio para ansiedade. E os remédios, eles mascaram muito os sentimentos. Remédios antidepressivos, vou falar de novo, não significa que eu sou contra a medicação antidepressiva. É importante em casos graves que não consegue com terapia, casos de fatalidades, de mortes, de perdas, de acidentes, que são mais tensos, eu acredito muito que seja importante. Mas e os casos que não são tão importantes, principalmente em jovens, eu sou completamente contra. A pessoa não faz absolutamente nada e vai direto para a medicação controlada. O que ela quer?
O que essa pessoa que toma medicação cedo na vida dela quer? Ela não quer sentir dor, ela não quer sentir cansaço, ela não quer sentir tristeza. Ela está trabalhando, está desempregada, perdeu o emprego, precisa tomar medicamento. Ela não passou no vestibular, tem que tomar medicamento. Coisas assim que precisam ser sentidas e que as pessoas não aprendem isso. A gente, através do conhecimento, do autoconhecimento, a gente começa a entender que a vida não é só feita de sentimentos bons, né? Ela é feita de sentimentos ruins também, mas a gente precisa aprender a sentir, a entender de onde vem a tristeza, a raiva, o tédio. São sentimentos que vieram para nós, seres humanos, mas a gente acredita, muitos acreditam que não se pode sentir e aí vai lá e mascara com medicação. E isso é muito triste, porque o Brasil é considerado o primeiro país de doenças mentais, com maior número de consumo de medicação controlada. Por quê? Porque não querem sentir mais nada. E aí, nesse desafio que eu fiz do chimarrão, eu precisei sentir tédio, porque eu queria chimarrão. Eu precisei sentir alegria sem suprir com o chimarrão. Eu senti alegria. Eu senti cansaço e não supri com o chimarrão. Então, eu fui me permitindo sentir. Quanto mais você se permite sentir todos os sentimentos que você tem, a vida começa a ficar mais leve, você começa a entender, não precisa mascarar, não precisa beber, não precisa fumar, não precisa comer. Quantas pessoas comem as emoções? Quem participou da mentoria comigo trabalhou a questão da ansiedade. A gente come o emocional, a gente come a preocupação, a gente come a raiva sem perceber. O comer, a ansiedade, é um sentimento que a gente precisa sentir. Ansiedade é normal, mas as crises de ansiedades, as repetidas, vários dias, semanas, é o que nos adoece. Tá dando para entender? Tá ficando bem claro? Vamos para o ponto 2. Ponto 2. O cérebro aprende atalhos. O nosso cérebro, ele quer fugir da realidade. Ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente humana, ela odeia desconforto. Ela quer tudo muito confortável, muito prático, muito rápido. Então, quanto mais rápido a gente fugir da realidade, fugir da dor, melhor. Ou seja, quanto eu sentir a tristeza, é mais rápido eu colocar algo para eu esquecer da dor, da tristeza, melhor. É assim que a nossa mente humana funciona. Por isso que as pessoas são viciadas, compulsivas. Elas precisam do café, elas precisam rolar o dedo na rede social, elas precisam tomar o remédio para dormir. Elas não conseguem sentir aquilo. É a mente humana falando isso. Só que a gente precisa ser inteligente e ter consciência para evitar isso. Não fazer que isso seja um alívio rápido. Porque o que acontece? Vou dar o exemplo da comida, tá? A pessoa chega cansada do trabalho em casa, trabalhou o dia inteiro, pegou trânsito, chega no sofá, o que ela pensa? Ah, eu vou comer, eu mereço, né? Eu trabalhei, tô cansada. Beleza, merece. E aí vai lá e come, compulsivamente, porque está cansada. E aí o que ela sente depois? A pessoa sente culpa. Culpa por ter comido demais. Cansaço. Em vez de comer a comida. Com paciência, com calma, respirando, fazendo pausas. E isso eu poderia trazer vários exemplos. Só que a pessoa acaba fazendo isso entrando num ciclo vicioso e repetido. Ela não faz isso um dia só. Se ela fez um dia, no outro dia ela vai dizer assim: ah, mas eu mereço, eu vou fazer de novo. Eu mereço, eu mereço. E ela sempre está, entre aspas, merecendo algo. Então é isso que adoece. E o que acontece, gente, na vida dessas pessoas?
essas pessoas, elas não prosperam. Principalmente isso é uma coisa que eu tenho observado muito. Elas não conseguem prosperar. Por quê? Porque elas perdem o foco, elas perdem a clareza do que elas precisam fazer, elas se perdem no dia a dia, elas perdem tempo. As pessoas estão sempre correndo atrás de tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas elas estão perdendo tempo com os vícios delas mesmas, que às vezes elas não sabem que elas têm. Eu vi por mim quanto tempo eu perdia tomando chimarrão. Só que eu nunca tinha parado para pensar. E quando eu me dei por conta, que eu trouxe para minha consciência de, poxa vida, eu estou perdendo muito tempo. Porque o meu resultado profissional não vai ser o mesmo se eu me dispersar a todo momento, comendo, bebendo, olhando o celular. Eu preciso ter consciência disso. Você tem consciência disso? Que ter um alívio rápido pode gerar culpa, estresse, problema de saúde e também, além de problema de saúde, vai começar a gerar problemas dentro de casa, com a família, porque às vezes o companheiro ou a companheira vai se sentir incomodada ou vai copiar esses hábitos que acabam virando vícios. E se tem filhos, os filhos também acabam copiando os pais, porque eles acreditam que aquilo ali tudo é normal, tá tudo certo. E aí pode ser que mais para frente comece a ter problemas com o trabalho ou com os amigos. Então é algo que precisa ser olhado com atenção, com carinho, se é algo que te incomoda, tá? Se não te incomoda, tá tudo bem, é porque você tem a sua vida bem resolvida. Eu quis compartilhar porque foi algo que me pediram e muitos me disseram, ai, que loucura fazer esse desafio de ficar sem, ai, que loucura, para que tudo isso? Mas chimarrão não faz mal? Não, realmente não faz mal. O café também não faz mal, se ele for controlado, se ele for um hábito. Se você conseguir ficar sem, tá tudo bem. O problema é quando você não consegue mais ficar sem. Então, isso é o problema de todos os hábitos que se transformam em vícios. Quando você não consegue controlar mais. Ele está te controlando o tempo todo. Certo? Dúvidas? Até aqui? Tá dando para entender? Tô falando meio rápido, mas bora lá. Qual que é o ponto 3 que eu trouxe? Os vícios e o que eles fazem com a vida e a família. Já falei um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer alguns vícios aqui. Talvez você tenha algum conhecido, talvez não. Talvez você esteja passando por algum desses. E eu gostaria que você entendesse um pouco mais, para que a gente possa ser um pouco mais compreensivo com as pessoas e poder ajudar quando está no nosso alcance, tá? Porque se tratando de autoconhecimento, a gente consegue ajudar um pouco as pessoas a ter mais compreensão, mais respeito e mais compaixão pelo próximo e a si mesmo. Se você tem um vício, por mais que ele não seja maléfico, eu gostaria que você tivesse compaixão por si mesmo e olhasse ele com mais amor para poder mudar ele, substituir por algo mais saudável, tá? Não vai ser da noite para o dia, mas ele é possível sim transformar ele, certo? É possível eu conseguir e eu acredito que você também consiga. Então, vamos falar um pouquinho sobre o álcool. O álcool, ele vem minando as famílias aos poucos, né? Causando brigas, vergonha, desentendimentos, imprevisibilidade. As pessoas que bebem são pessoas imprevisíveis. Acaba que as famílias, as pessoas não vão mais na casa da pessoa porque a pessoa está bebendo, ou as pessoas não querem que aquelas pessoas vão até uma festa, um local público, porque talvez a pessoa não saiba mais se comportar, tá caindo, tá brigando, tá xingando, não sabe nem o que tá fazendo da vida, né? E isso, talvez você acredite que não é tão comum, mas é mais comum do que a gente imagina. Eu tenho conhecidos bem próximos de mim que têm esse problema e é muito triste, porque às vezes é uma mãe de família, é uma avó de família, é um pai de família, é um vô de família que passa por isso. E os filhos estão vendo, os netos estão vendo, é toda a família envolvida e é muito triste. Só que aquela pessoa, ela está doente emocionalmente. Ela não está naquele estado porque ela quer.
como que a gente pode ajudar? Orientando, buscar terapia, buscar alternativas para essa pessoa olhar e curar as feridas que ela precisa curar, certo? Apontar o dedo, xingar, discriminar não vai resolver. Medicamentos, então, que eu já falei antes, a pessoa deixa de lidar com a vida e passa a funcionar à base de remédio. Eu brinco que tem pessoas que... As pessoas dão risada, né? Que tem pessoas que tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para não comer, remédio para tomar água, remédio para não tomar água. É uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. As pessoas que tomam muita medicação controlada, elas já nem sabem se sentem alguma coisa, porque elas não querem sentir mais nada, elas só querem sentir alegria. Só que a vida não é feita só de alegria, né? A gente sabe e tá tudo bem, tá tudo certo, mas ela acaba que ela fica indiferente, né? A pessoa que toma medicação controlada por muito tempo, ela tá sempre feliz, né? Sempre feliz, sempre feliz. Então, acaba que às vezes é um pouco triste, principalmente com jovens, tá? Eu fico meio apreensiva quando eu escuto mulheres de 20, 30 anos que teriam muitas outras alternativas, 40, 50 anos também, né? Não busquem outras alternativas, elas apenas ficam com a medicação. Penso que mulheres depois da menopausa, que têm uma alteração hormonal muito grande, que já passaram por várias etapas da vida, quando precisam entrar com uma medicação, eu ainda entendo, compreendo e acho um pouco mais saudável. Mas principalmente jovens, eu não concordo e acho muito triste. Outro tipo de vício é as apostas, que as pessoas criam dívidas. Até esse tempo atrás, na clínica, uma aluna minha comentou comigo que tinha um familiar, um menino jovem, que estava perdido nas apostas e estava cheio de segredinhos com pessoas, correndo risco de ameaças, né, de ser executado, de brigas, e eu não sei se não chegou a acontecer alguma coisa depois, né? Então, esses vícios de aposta, eles são muito perigosos, preocupa toda a família, porque muitas vezes sofrem ameaças, né? Então, é bem preocupante, mas lembrando que todo vício tem uma compensação emocional, tá? Então, por trás tem algo que a pessoa não quer olhar e precisa ser olhado. Se tu for olhar para essas pessoas, para esses jovens, eles têm muito problemas familiares. Claro que a gente não está aqui para apontar fulano, ciclano, não faz isso, faz aquilo, foi assim, foi assado. Mas se você vai olhar para a história dessas pessoas, elas já vêm de uma família desestruturada, de uma família que já tem um vínculo familiar destruído. Então, esse jovem, ele não teve uma base forte. Então, mais um motivo para a gente não julgar, né? Olhar com compaixão para a pessoa, porque talvez ele só copiou algo dos pais, dos avós, dos tios, do que ele aprendeu em casa, ou ele se perdeu no meio do caminho porque faltou amor, faltou carinho, faltou afeto, faltou educação básica. Então, é muito importante a gente olhar para isso, tá? Internet, redes sociais. Quem aí não conhece um viciado em rede social? Eu conheço. E por muito tempo eu perdi tempo em rede social. Hoje, 2026, uma meta, um desafio é reduzir significativamente as redes sociais. Não consigo zerar porque eu trabalho com isso. Eu preciso fazer publicações, eu preciso estar por dentro do que está acontecendo, mas não é algo que eu perca mais o meu tempo. Eu prefiro, então, ficar em silêncio. Estou optando por ter esse tédio, entre aspas, de ficar em silêncio comigo mesma, do que estar conectada, rolando o dedo no celular. Te convido a prestar atenção nisso, tá? Se você está perdendo muito tempo com isso, cuidado. Cigarro é um dos vícios bem grandes, é um dos vícios mais difíceis de largar. Por quê? Porque atrás do cigarro, diga-se de passagem, que é um dos vícios mais difíceis, porque o cigarro, ele tem gatilho emocional para quase todas as emoções. Felicidade, tristeza, raiva, ódio, ócio, tédio, preocupação, ansiedade, estresse. Então, ele é um dos mais difíceis, porque cada sensação, cada emoção é um gatilho para fumar. Então, quando a gente for julgar alguém que é viciado em cigarro, cuidado.
E mais um cuidado que tem que ter aqui, que eu quero compartilhar contigo, é sobre você trocar os vícios, principalmente os maléficos. Você trocar o cigarro por bebida alcoólica por comida, comida por pornografia, pornografia por apostas. É comum acontecer isso. A pessoa deixa de fazer algo que é maléfico e substitui por outro maléfico. Então tem que tomar muito cuidado, precisa de ajuda e suporte para isso. Café em excesso, que eu já falei, e o chimarrão em excesso, no meu caso. E tem um aqui que é bem legal, que talvez você já passou. Não, passou não, mas talvez conheça alguém, que é a limpeza excessiva. Gente, tem pessoas que limpam o tempo todo. Quando eu trabalhava em Birubá, lá na clínica, eu tinha uma aluna que tinha problema com as meias. Ela só usava a meia branca e as meias eram impecáveis. A casa dela era um brilho só. E você acredita que ela levava as meias para trocar durante a aula de Pilates? Durante 1 hora ela trocava de 2 a 3 vezes os pares de meia, porque se ela via que tinha uma poeirinha na meia, ela já se sentia incomodada. Então isso já é uma doença. E todo vício, né, vira uma doença, vira um toque, tá escondido algo emocional, que ela não quer olhar, que ela não quer ver, o que talvez ela não saiba que ela tem. E isso é muito importante, ter esse conhecimento. Então, se você não consegue decidir quando começa ou quando termina, ele já é um vício e ele já está te prejudicando. Deu para entender até aqui? Esses 3 pontos importantes. Trouxe um dado científico para compartilhar contigo sobre quanto tempo a gente precisa. É um estudo da Universidade de London. É um estudo que fala onde, para você mudar um comportamento, criar um hábito novo ou perder um hábito, um vício, você precisa em torno de 66 dias. Então, aquela pessoa que acredita que vai deixar de comer compulsivamente em 1 semana, ela não vai conseguir. Ela precisa de muito tempo, de muitos dias para conseguir. Ou seja, isso não é uma regra fixa, tá? Mas quando você quiser trocar algo que você sente que não é bom, precisa 66 dias aproximadamente, tá? Não é regra, pessoas conseguem, depende do vício, depende do hábito, tá? Tem pessoas que conseguem mais rápido ou mais devagar, talvez precise mais tempo, talvez menos tempo, mas precisa muitos dias. Tanto que eu fiz o desafio de 90 dias, que é mais de 66, em função disso, para ter uma margem maior, porque eu sabia que antes disso, no primeiro mês, foi o mês mais difícil. Eu ia para a cozinha, eu queria pegar a cuia e fazer o chimarrão. Eu ia para a cozinha, queria pegar a cuia e fazer chimarrão. E aí eu tinha que ter o controle. Eu disse, tá, mas por que eu quero agora? Por que eu quero? Então, é importante e precisa, em média, esses 66 dias, tá? Ou para substituir ou para parar. Esse é o começo, tá? Como sair do vício? Primeiro, não lutar sozinho, tá? Não se luta sozinha nessa situação, se procura ajuda psicológica, pessoas que ajudem em treinamento. Para os alcoólatras, tem o AA, tem os amigos, tem a família. Normalmente, as pessoas que têm um vício muito grande, se pedir apoio da família, a família vai ajudar, vai compreender. Então, assim, quanto mais você dividir esse peso, melhor. Dificilmente a família não vai apoiar, dificilmente os amigos não vão apoiar, principalmente se for algo preocupante, tá? Então, quando você dividir, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil e você se compromete muito mais quando divide. Ou seja, porque eu fiz esse desafio e falei no Instagram para as pessoas, é como se eu tivesse uma responsabilidade com as pessoas. Tá? Então, se você dividir com alguém, você vai estar dividindo essa responsabilidade e vai estar mais comprometido em cumprir o que você se propôs. Tá? Fazer uma substituição consciente, ou seja, pegar o que te faz mal e substituir por algo que faz bem. Uma atividade física leve,
uma meditação, tomar mais água, ler um livro, assistir um filme mais leve, que não seja, né, pesado, denso, que você fique mais tensa, estressada. Ou seja, substituir. Outra coisa que funciona muito bem é escrever. Eu gosto muito de escrever e oriento as minhas alunas a escrever quando estão tristes, quando estão cansadas, porque a escrita é comprovado que é terapêutico, tá? Se você não quer falar com alguém, você não confia em alguém, pega e escreve. Vai escrever num papel, pode rasgar, pode queimar, pode guardar esse papel, mas só o escrever já vai aliviar, vai dar uma sensação melhor, tá? Então vamos lá. Hábito e vício. Os hábitos, hábito de fazer atividade física, hábito de tomar água, hábito de tomar café, são situações que você aprende, repete e você controla. Você vai dizer, agora eu vou tomar uma água. Exemplo. Agora eu vou tomar um suco. Agora eu vou fazer uma atividade física. Você tem controle, tá? Hábitos são controláveis. Quando você não tem mais controle, que você está escondendo uma dor emocional, que se você ficar sem, começa a dar ansiedade, começa a dar dor de cabeça, começa a ficar agoniado, começa a sentir uma necessidade que pode vir seguido de culpa, de vergonha, de engano, já virou um vício. O exemplo do café que eu dei lá no começo. Tomar café todos os dias. Vou dar um exemplo. Tomar café todo dia depois do almoço, tá? Beleza. Agora, tomou 7 dias. 7 dias não tem café. Vai estar numa viagem, não tem café, sei lá. Enfim, não tem café. E a pessoa passa bem, tá tudo bem, não tem o café, tá tudo bem? É um hábito. É um hábito saudável, tranquilo. Agora a pessoa toma café 7 dias, fica 7 dias sem, começa a dar dor de cabeça, tem coisa errada. Tem coisa errada, ela já está viciada e já está fazendo mal para ela. Vícios e hábitos, precisamos ter cuidado. Todo vício tem uma dependência emocional. Eu espero que você tenha